Eu creio assim, se me permitir, falar um pouquinho sobre esse livro. Não, É, fica à vontade, meu irmão, fica à vontade, você que manda a aqui. gente, a gente tem assim, eu deixo isso, eu abordo isso no capítulo 1, que são assim, três problemas seríssimos com relação a Ellen White, tá? O primeiro problema qual que é? Eu tenho falado isso nas outras lives, né? Porque eu acho que é um bom ponto de partida. O primeiro problema é quando eu comecei a escrever esse livro, eu comecei a relembrar como que eram os cultos da minha família enquanto eu era adventista. Fui adventista por 25 anos, né? Você sabe da minha história. Uhum. Então, eu nasci em berço adventista e eu comecei a relembrar, assim, foi até um exercício meio terapêutico, assim, entrar e lembrar daquilo. Um E como é que exercício funcionava? um Oi? exercício terapêutico ou exercício traumático? Como foi esse É, exercício aí? exato, Esse exato. Mas é que é estranho, depois de algum tempo fora, né? Me lembrar como que era quando eu era criança. Enfim, mas eu lembro que funcionava assim os cultos, né? Você sabe que o culto adventista ele se inicia na sexta-feira à noite, né? No pôr do uhum, sol de sexta-feira, e ele termina aquele dia ali, o sábado, ele termina no sábado à noite. Então a gente no culto de sexta-feira à noite se reunia a família toda que era adventista, tanto por parte de pai, por parte de mãe também, até quarta geração, né? Dos dois lados, quarta geração de adventista eu sou. E eu lembro que a gente se reunia ali e cantávamos alguns hinos adventistas, tal. E e depois disso a gente lia um ou 2 versos bíblicos, tá. E aí o que que entrava? Ellen White. Aí era lido, assim, capítulos inteiros dos livros dela, capítulos inteiros, né. Era um negócio, ou seja, e eu comecei a analisar aquilo, eu falei: "Espera aí, mas por quê?". Então, o que que acontece com a igreja adventista? E você que é adventista sabe disso, que isso é verdade, né. Basicamente, assim, como que o adventista pensa? Ele pensa que a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo, tá? Mas Ellen White também foi inspirada pelo Espírito Santo. no mesmo nível, né? Claro, porque É, porque para porque para eles não existe Espírito Santo diferente, não existe nível de inspiração diferente. E tá certo, não existe nível de inspiração diferente, é verdade. Só que o Espírito Santo não inspirou Ellen White, né, mas é o que eles creem. Muito bem, então o raciocínio lógico deles é o seguinte: se o Espírito Santo inspirou os escritores da Bíblia e inspirou também Ellen White, então a Bíblia ela foi escrita lá, o cânon foi fechado, sei lá, 95 depois de Cristo, mais ou menos, creio quando João terminou ali o Apocalipse. É, e, e ou seja, uns 2.000 anos atrás. E Ellen White escreveu os livros dela recentemente. Então, para os meus problemas de hoje, modernos, a Bíblia, ela muitas vezes ela não consegue explicar muita coisa que eu preciso para mim hoje. Já Ellen White, não. Se ela também é inspirada pelo Espírito Santo, é melhor eu pegar os escritos dela, porque estão muito mais próximos da minha realidade, e assim eu vou poder resolver os meus problemas diários que eu tenho hoje. Entende? Então, a família se reunia, lia lá um outro verso bíblico que ficava meio que de lado. Agora vamos entrar na coisa, né, que é para nós aqui. Aí líamos então o Grande Conflito, líamos Desejado de Todas as Nações, porque o sectário ele sempre pensa assim: nós temos uma verdade exclusiva, ninguém mais tem. Então eu vou acessar esse segredinho que nós temos aqui só para nós, na nossa bolha. E olha só, agora sim, agora eu sei de coisas que outras pessoas não sabem. Então eu vou utilizar isso aqui para mim e os outros que estão perdidos, e a gente está falando que a gente é o povo agora, remanescente. Se eles não querem entrar, o problema é deles, né? Muito bem, esse é o primeiro problema, pastor. Agora, o segundo problema, qual que é? O segundo problema, olha o que Ellen White, ela mesma escreveu em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 671. Esta obra é de Deus ou não é? Ela falando sobre os escritos dela. Deus nada faz em parceria com Satanás. Meu trabalho ao longo dos últimos 30 anos traz o selo de Deus ou do inimigo. Não há meio termo nessa questão. Os testemunhos são os escritos dela. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. É ela que está falando isso, não sou eu, tá? Ela que está falando isso. Porque tem alguns adventistas que dizem o seguinte: não, Gleice, sabe o que é? Ellen White, ela escrevia algumas coisas inspiradas por Deus, outras coisas era opinião própria dela. Então a gente tem que dividir. Não, não, não. Isso quem está falando é você, amigo. Ela está dizendo que ou é de Deus
ou é do diabo, não tem meio termo. Tá? Então, primeiro problema, a Bíblia e a Ellen White são a mesma coisa para eles. Segundo problema, ou é de Deus ou é do diabo. Então, se nós, depois que você, amigo, adventista, assistir o playlist lá, os vídeos, 14 vídeos de cada série, volume 1, volume 2, volume 3. Depois que você ler os livros, ou assistir, tá aqui o volume 3, né? Aqui, se você ler esse livro aqui, ou qualquer outro volume, e chegar à conclusão que, de fato, o que ela escreveu não era de Deus, então não pode ser algo simplesmente equivocado. Não, era do diabo. Aí você começa a analisar. Espera aí, uma pessoa que plageia escritos de outros autores e diz que Deus me mostrou, mas na verdade ela estava copiando de outros autores. Isso é de Deus? Isso é de Deus? Falar que Deus estava dando visões para ela, mas na verdade ela estava plagiando outros autores. Isso é de Deus? Para pensar, amigo adventista. Não, Uma profetisa, pastor. Olha só que coisa absurda, tá? Uma instituição que é toda construída em torno de uma profetisa que nunca acertou uma profecia. Que você... que... os Gente, adventistas não sabem, que eles ouvem lá e eles dizem: olha essa profecia. E eles não tem, acham que a profecia se cumpriu, quando na verdade é um. não tem profecia dela que se cumpriu nenhuma. O que ela falava que ia acontecer não acontecia, né? E o que ela falava que não ia acontecer acontecia. Ela falava: não, Jerusalém nunca será reconstruída. Jerusalém foi reconstruída. Ela falava que a Inglaterra iria invadir os Estados Unidos e iria destruir os Estados Unidos. Não aconteceu. Eu tenho 14 profecias. Tinha mais, mas eu tenho Que a 14. escravidão voltaria, né? A escravidão voltaria a ocorrer nos Estados Unidos. Não Não ocorreu. aconteceu. Ela disse Ou que seja, ela estaria viva para ver a volta de Jesus. Não aconteceu. para você desqualificar o profeta, né? Uhum. Basta uma profecia não funcionar. Porque se esse profeta ele diz, ele presume falar em nome de Deus, isso não ocorre, então Não tem. acabou, acabou.